Olá, bem-vindo à Academia do Platão. A aula de hoje é sobre ponto médio. Já conhece o canal? Se inscreve e ativa as notificações. Vamos primeiro definir o que é o ponto médio. O ponto médio de um segmento é um ponto de segmento de forma que a distância de A até M seja a mesma que de M até B, ou seja, AMMB tem a medida metade do segmento AB. Coloquei ao lado um exemplo. Tenho dois pontos A e B do plano, quero saber qual é o ponto médio do segmento que passa por eles. Deem uma pausa no vídeo e na sequência resolvo com vocês. Agora que vocês já terminaram, mostro minha proposta de solução para vocês. Para isso, vou colocar um terceiro ponto no plano, que é o ponto C. Com esse ponto C, vou traçar um triângulo ABC, retângulo neste vértice C. Uma das propriedades do ponto médio diz que quando traçamos o ponto médio de um segmento e traçamos a paralela a um dos lados, esse segmento fica exatamente na metade do outro lado. Assim, podemos dizer que, sendo a distância de A até C de 2 unidades, a distância de A até o ponto N, que é o ponto médio de AC, é uma distância de 1 unidade. Podemos pensar da mesma forma para o eixo Y, traçando um ponto P. Sendo o ponto M médio de AB e traçando esta paralela MP, temos que o ponto P fica exatamente na metade do segmento BC. A distância de B até C ela é de 4 unidades, logo, a distância de C até P, ou equivalentemente de B até P, é de 2 unidades. Já tínhamos o nosso y do A valendo 1. Acrescidas essas 2 unidades, chegamos no 3. Da mesma forma, no eixo x, tínhamos o x do A valendo 2 unidades, mais essa unidade acrescida, chegamos no 3. Assim, o ponto médio de A e B é o ponto x3 e y3. Este desenvolvimento que fiz está aparecendo aqui. Vimos que a variação no y era 4 e a variação no x era 2 unidades. Dividimos essas duas variações e somamos no ponto A inicial. Existe, porém, uma forma mais rápida de calcularmos o ponto médio. Essa forma se baseia no que fizemos no exemplo anterior, no fato de que quando traçamos o ponto médio e traçamos a paralela ao lado do triângulo, temos também o ponto médio no outro lado. Para isso, basta fazer a média dos valores de x e de y, ou seja, o x do ponto médio é a média dos valores de x e o y do ponto médio é a média dos valores de y. Essa fórmula está indicada logo abaixo. Portanto, o ponto médio pode ser calculado também com uma fórmula que está demonstrada nesta parte. Note que tracei aqui o ponto N de modo que MN seja paralelo a BP. Temos, portanto, que N é ponto médio de AP. Fazendo a distância entre o x do A e o x do B e somando novamente ao x do A, chegamos na relação que se apresenta. Portanto, o x do ponto médio é a média dos valores do x. Usando um método análogo, encontramos que o y do ponto médio é a média dos valores do y. Deixo indicado agora 3 exemplos. Deem uma pausa no vídeo, resolvam eles e na sequência mostro minhas soluções para vocês. Vamos resolver o exemplo número 2 primeiramente. O ponto médio ele é obtido, portanto, pela média dos valores do x e do y. Assim, o x do ponto médio é a média dos valores do x, ou seja, 1 mais 7 sobre 2, que é 4. E o y do ponto médio é a média dos valores do y, que resulta em 5. Assim, o ponto médio de A e B, no exemplo 2, é
4 e 5. Aqueles que quiserem fazer com desenho também vão chegar na mesma resposta. O exemplo número 3 já me diz o ponto médio. Sabendo que o x do ponto médio é a média dos valores do x, ou seja, xa mais xb sobre 2, podemos relacionar o seguinte: 2 é igual a x mais 4 sobre 2. Multiplicando por 2, temos 4 igual a x mais 4, que resulta em x igual a 0. E calculando com o y do ponto médio, que é a média dos valores do y, chegamos então que o 3, sendo o y do ponto médio, é 5 mais y sobre 2. Multiplicando por 2, temos que 6 é igual a 5 mais y, e descontando 5, temos que y é igual a 1. Portanto, x mais y é equivalente a 0 mais 1, que resulta em 1. Vamos resolver agora o exemplo número 4, que já deixei um desenho indicado. O problema pede o centro e o raio da circunferência que tem o ponto A e o ponto B como diâmetro. É possível que vocês conheçam o fato de que o diâmetro tem exatamente o dobro da medida do raio e que o centro fica exatamente no ponto médio do diâmetro. Chamei esse ponto C de centro, mas já sei que ele é o ponto médio de A e de B. Portanto, vamos fazer a média dos valores do x e a média dos valores do y. Assim, nosso centro fica no x4 e no y1. Para calcularmos o raio, vamos fazer a distância entre A e C. Nesse caso, precisamos do conteúdo de distância entre dois pontos, que está linkado logo abaixo. O ΔX entre A e C é 4 menos 2, que é 2. E o ΔY é 1 menos 4, que é menos 3. Sabemos que a distância ao quadrado é o 2 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. 4 mais 9, 13. Assim, o raio mede raiz de 13. Deixo aqui a solução digitada para aqueles que quiserem, do 2 e do 3, e do 4. Gostou desse vídeo? Dá o teu like e compartilha com quem tu quiser. Tem dúvidas, sugestões, comentários? Deixa aqui embaixo. Até a próxima!